da nossa comunidade cristã, a missão evangélica. Eu quero agradecer a Deus por esse ministério maravilhoso que o Senhor Deus me confiou a pastorear e tem diariamente levantado pessoas para servir a Deus, para ombrear, para que juntos possamos levar este evangelho a toda criatura. É para a honra e é para a glória do nosso Deus único e soberano, que tem feito todas as coisas, sempre. Como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, é Deus a cada dia que sabe o que temos necessidade e cuida de nós. Ao longo desses mais de 20 anos que Deus tem operado em nosso ministério e tem nos dado crescimento, tem nos dado força, tem nos dado entendimento, sabedoria e toda a provisão necessária para que possamos caminhar e fazer a obra dele. Então eu quero agradecer a Deus por esse ministério tão maravilhoso da comunidade cristã Missão Evangélica. Aqui é o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior desta igreja maravilhosa em nome de Jesus. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui no nosso Facebook e também os amados irmãos que estão no canal da igreja, nosso legado que nós temos construído, @comissão online. Ali você tem as nossas playlists, você tem muitos estudos, nós temos uma maneira de levar a palavra que chama-se sermão expositivo. Então nós escolhemos um livro da Bíblia e pregamos do capítulo 1 até o fechamento do livro. Então nós já pregamos desta forma em diversos livros bíblicos, tais como livro de Abacuque, livro de Atos dos Apóstolos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, já pregamos em cima do livro de Romanos também, já pregamos em 1º e 2º Samuel, e agora nós estamos em cima do livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, ou seja, daqui a algum pouco tempo, com a graça de Deus, o Senhor permitindo, teremos já dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, já teremos 2, Marcos e Lucas. Deus seja louvado. E já estou em oração para o que será a nossa próxima série de mensagens, que ainda falta aí, acredito, cerca de 1 ano, que é o que nós ficamos em cada série. Então, a Deus todo louvor e a Deus toda glória. Pois bem, ovelhas amadas, vamos abrir a palavra de Deus, vamos agora estudar a Santa Palavra. Esta é uma noite de oração, toda sexta-feira, neste horário, nestes canais das redes sociais, nós temos um encontro de oração e intercessão, um encontro de fé. Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus agora, no livro de Efésios, capítulo 3. Vamos falar sobre o poder transformador da oração. O poder transformador da oração. Além das correntes, Paulo tinha um coração cheio de Cristo. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Então vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz a palavra de Deus. Seja bem-vindo aqui no nosso Facebook, você pode escrever no nosso chat, colocar aí seus comentários, suas observações, pedido de oração, enfim, vamos manter a comunhão e o fervor em nome de Jesus. Efésios 3, versículo 14, diz a santa palavra do Senhor Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim
habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E agora a dosologia, versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E vamos orar a Deus em nome de Jesus. Junto com Paulo, junto com a Escritura, vamos pedir graça para esta mensagem em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, Deus único e Deus verdadeiro, é com confiança, é com fé que nós nos achegamos ao trono da graça, plenamente conscientes, Pai, da obra salvífica que o Senhor operou por nós no alto do Gólgota, e a cada dia o Senhor desenvolve este poder de salvação em nossa vida, através da leitura bíblica, através da vida de oração, através da comunhão cristã, através do culto racional e em cada atitude tomada, imbuída de adoração a Deus, imbuída de amor cristão, imbuída da graça e misericórdia do Senhor. E assim, ó Deus, a cada dia queremos crescer e sermos por Ti, de glória em glória, transformados à imagem e à semelhança do Senhor. Fala-nos, Pai, através desse estudo bíblico, alcançando o coração dos Teus filhos amados, alcançando o coração que está ferido, que está enlutado, que está debaixo de problemas, de vicissitudes, de lutas internas e externas, alcançando corações e vidas e mentes e levando até estas pessoas, Pai, o poder impactante, o poder transformador da Tua palavra. Esta foi a oração de Paulo, esta é a nossa oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os amados irmãos, família bendita no Senhor, diga aí da sua casa um amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Família amada, santos e preciosos de Deus, queridos irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava em uma situação humanamente desesperadora. Quando nós vemos os escritos das chamadas cartas da prisão, que é um termo talvez um pouco mais conhecido no meio acadêmico, teológico, então a grande maioria das pessoas não se apercebem que há escritos do apóstolo Paulo em que ele está preso, ele está em uma situação humanamente desesperadora, algemado, enfrentando o corredor do martírio de Roma. Ele estava com a iminência da morte pairando sobre ele. Então você imagina a situação de um ser humano sentenciado à morte, um homem inocente, pregador da palavra de Deus, servo de Deus, um homem justo nas suas obras, mas que estava sofrendo dura perseguição e estava preso, algemado, sentindo frio, precisando de um cobertor, e estava ali no corredor do martírio. Então, uma situação humanamente desesperadora, amados irmãos, absolutamente. Mas, com a vida ameaçada,
com as suas necessidades físicas e materiais que eram imediatas, eram urgentes. Ainda assim, o apóstolo Paulo faz uma oração, um pedido a Deus, não pelas suas próprias necessidades, que eram evidentes. E se ele naquele momento pedisse a Deus suprimento, livramento, estaria absolutamente correto, não teria problema nenhum ele fazer isso. Teria problema nenhum. Inclusive, nós vemos outros casos no Novo Testamento em que Pedro estava preso e a igreja estava lá orando para que ele fosse liberto. Mas ele naquele momento, apesar das suas necessidades imediatas, ele não faz nenhum pedido em relação a elas. Pelo contrário, ele pede para os seus filhos na fé. Ele pede pela igreja de Cristo. Então, antes de abrir o estudo em cima deste livro, nós precisamos entender porque Paulo escreve, veja aqui em Filipenses, olha o que esse homem escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Veja, e ele tinha moral para escrever isso daqui. Era um homem que estava debaixo da inspiração de Deus e a vida íntegra para escrever isso que ele escreveu. Veja lá, Filipenses 4, 6 diz a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você veja, amado, porque às vezes quando nós estamos lendo esta passagem, alguém da igreja diz: é fácil falar, não andeis ansiosos, é fácil, mas eu estou com conta para pagar, eu estou com problemas para resolver, tem uma questão judicial que será resolvida, tem um problema desta natureza assim que tem que ser feito e tudo mais. Então você veja, amado, que quem está escrevendo isto aqui é Paulo. É um homem que está preso, é um homem em situações desesperadoras, com faltas, necessidades. Mas ele diz: não ande ansioso, faça ser conhecido diante de Deus as suas petições. Não ande ansioso. Ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará a tua mente. Então você veja que Paulo não está dizendo que você deve, por uma tecnicalidade, vamos dizer assim, manter a paz, manter a sua mente tranquila. Por um aspecto técnico, você deve, o forçado ou teórico, uma questão teórica, você deve manter a sua paz. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você tiver uma vida de oração, se você buscar em Deus, elevar a tua mente cativa à obediência de Cristo, fazer as tuas petições conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com o coração grato, ele está prometendo aqui, amado, que a paz de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração. Você vai ser tomado por essa paz, você vai ser tomado absolutamente cheio pela paz do Espírito Santo de Deus. Isto é simplesmente maravilhoso. Isso aqui já deveria de ser motivo para todo crente em Jesus orar todos os dias, buscar todos os dias. Buscar todos os dias, porque vivemos nesse mundo por buscas, por paz. As pessoas se enchem de ansiolíticos, de terapias e de tantas coisas. E Paulo está dizendo aqui: filho, você tem na oração uma fonte de cura.
Nada errado ou nada contra quem faz terapias. Você precisa, está no momento que você precisa ir lá e conversar, ele é um profissional da área de saúde, como um outro médico qualquer. Mas as pessoas vivem, o mundo vive em busca de paz. E Paulo está dizendo aqui, se você buscar na oração, esta paz vai encher a tua mente. Esta paz vai encher o teu coração. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E novamente, o Deus da paz, Ele é o Deus da paz, será convosco. Meu amado, ovelha preciosa, isso aqui é promessa de cura para almas feridas. Isso é promessa de cura, de equilíbrio para pessoas que estão vivendo em crises de ansiedade. Isso é promessa de equilíbrio, de paz para pessoas que têm vivido com os nervos à flor da pele. Isso aqui é um segredo de vida maravilhoso. Você sabe que, inclusive, há uma pesquisa que mostra que os centenários da Blue Zone, a zona azul, lá de Okinawa, lá da área do Japão, acho que aquela galera centenária lá, claro que a alimentação é boa, é importante, eles estão em constante movimento e tudo mais, mas uma das principais, ou que o principal fator para essa vida centenária é a pessoa livre de estresse. Pastor, mas o amado irmão agora pestanejou e escorregou. Por quê? Porque o amado irmão está morando no Rio de Janeiro, pastor. E no Rio de Janeiro a gente sabe que o negócio é brabo. A gente está vivendo aqui praticamente um estado de exceção, de guerra. A gente viu terça-feira o que aconteceu. Inclusive, quero parabenizar nosso Cláudio Castro por uma operação policial muito bem sucedida. O Rio de Janeiro não aguenta mais. Você sai na rua, você tem medo de tudo. A pessoa, o carioca, vive com medo de tudo. Entretanto, amado, quem está escrevendo isso, não esqueça, é o apóstolo Paulo. Paulo vivia em Roma. Mais de 60% daquela população era escrava. Os guardas pretorianos davam medo só em passar perto. Ok? Era uma sociedade extremamente violenta. Se você lê alguns livros, como o de Suetônio, por exemplo, vai mostrar que o cara tentou forçar uma criança e porque a criança não quis deixar, ele quebrou as pernas da criança. Então, crimes horrendos que hoje, com a mentalidade mais avançada, nós olhamos e pensamos, nossa, aquilo ali é terrível. Então, quem está escrevendo isso aqui é Paulo. E Paulo está dizendo que essa paz de Deus vai guardar o teu coração e a tua mente. Então, amados, Paulo, em outro aspecto, está mostrando que, embora os homens pudessem enjaular o seu corpo, algemar as suas mãos, eles não podiam aprisionar a sua alma, eles não podiam impedir o seu ministério de intercessão. Por isso eu amo o ministério da nossa igreja de oração e intercessão. Esse é o nome do nosso ministério de sexta-feira. Ministério de oração e intercessão. Amado, nada pode impedir o teu ministério de intercessão. Nada. Paulo estava ali preso, algemado, mas ele estava intercedendo. Ele estava alcançando lugares pela intercessão onde o seu corpo não podia alcançar, fisicamente falando. Então ele estava na prisão, mas não estava inativo. Estava engajado num tremendo, num poderoso, num bem-sucedido ministério, chamado aqui o ministério da prisão, intercedendo a Deus. Era um capelão da fé. Era um capelão prisional. Toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. As autoridades, os Césares,
os governadores ouviram falar de Jesus. O testemunho desse homem em Cristo Jesus foi alastrado por toda Roma. Então, amado, nada podia enjaular o seu ministério, nada podia paralisar o poder que estava na vida daquele homem. Então ele se coloca de joelhos pelo crescimento, pelo fortalecimento espiritual da Igreja de Cristo. O seu foco, note que não estava nas suas correntes. O foco de Paulo estava na liberdade e na plenitude de Cristo no coração dos crentes. Porque pior do que estar acorrentado naquela prisão são as correntes da alma. São as correntes e cordas que aprisionam corações, mentes, que os mantêm cativos e oprimidos por Satanás. Pessoas que vivem debaixo de opressão, pessoas que vivem debaixo de fortalezas do inimigo, espírito de intimidação, de medos, fobias. Pessoas que vivem um espírito de solidão. Você sabe, pior do que aquelas correntes que aprisionavam Paulo eram ou são as correntes da alma, que tornam pessoas cativas e vivem uma vida de pavor e de medo durante toda a sua existência. Então Paulo escreve e ora por eles. Veja a oração de Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 16 e 19. Essas orações são ousadas e elas conversam entre si. Então veja o que 1, 16 a 19 diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de revelação, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Louvado seja Deus. Gente, o apóstolo Paulo está pedindo pelos seus amados filhos na fé, suas ovelhinhas, que eles tenham olhos iluminados, espírito de revelação, entendimento do amor de Deus, entendimento da obra de Deus, o que Deus está fazendo. Você veja, um homem que estava preso, poderia estar ali cheio de interrogações, cheio de perguntas, cheio de medo, cheio de por que eu estou preso, por que aconteceu isso, por que Deus permitiu, por que isso, por que aquilo, cheio de questionamentos. Mas ao invés disso, a capacitação espiritual na vida desse homem era espetacular, amado. É de olhar e dizer, quando eu crescer eu quero ser assim. Ele estava dizendo, gente, eu quero que vocês enxerguem a obra de Deus. Eu quero que vocês vejam a obra de Deus. Às vezes tem gente tão frágil, mas uma vida espiritual muito rasa ainda, muito frágil, reclama de tudo, sabe, nada está bom, tudo é motivo de reclamar, qualquer motivo, falta a igreja, sabe, está muito sol, falta a igreja para ir à praia, está chovendo também, sabe, tem medo da água e também não vai à igreja porque está chovendo, sabe, e parece que as coisas espirituais não têm valor. Parece que as coisas espirituais está em congregação, está em comunhão, está em oração, está intercedendo pelos irmãos. Parece que isso é apenas uma coisa religiosa que a gente faz porque, sabe, é bonitinho, ou porque outras pessoas fazem, é uma questão meramente cultural. Amados, isso você sabe, isso está longe de ser a realidade. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus pode transformar pessoas, a palavra de Deus traz consigo poder, ela é viva, ela é eficaz,
ela pode transformar o pecador em santo, ela pode tirar uma alma do inferno, amado, alguém que está caminhando para o inferno, receber o evangelho e ser liberto das correntes espirituais e ter uma morada eterna, né, em Cristo Jesus. Louvado seja! Estar em comunhão na igreja é motivo de pessoas serem curadas, serem restauradas, serem pastoreadas. Às vezes as pessoas chegam na igreja desesperadas, deprimidas, desejos suicidas, e chegam na casa do Senhor, são curadas, são libertas. O evangelho que salvou a você e a mim é pregado no altar da igreja. Igreja de Jesus é lugar de poder, é lugar de alegria, é lugar de comunhão, é lugar de santificação, é lugar de mútuo respeito, é lugar de nós nutrirmos o outro na mais alta conta. Amados, nós não podemos entender que a casa de Deus é um lugar qualquer, ou então é um lugar que tem um espírito secularista, sabe? Um olha atravessado para o outro, não fala com o outro, passa e não cumprimenta, não tem o devido amor. Não é nenhuma questão meramente de respeito, mas de amor cristão. Onde é que está o ósculo santo? Onde é que está o abraço? Onde é que está o calor cristão? Às vezes a pessoa chega, não fala, não cumprimenta, não abraça, não dá um oi, não pergunta como está, e aí, meu irmão, vamos junto. E às vezes as pessoas já passam uma semana difícil no dia a dia, no trabalho, perigo, bala perdida, e chega na casa do Senhor. Qual é a ambiência que ela encontra? Qual é o valor que ela encontra na casa do Pai? Então nós, como cristãos, precisamos nos atentar para o que Paulo está orando aqui, espírito de revelação, para que você entenda a vastidão do amor de Deus, as dimensões da casa do Pai. Amado, às vezes quando eu, por algum motivo, não posso estar no domingo, meu coração até dói na casa do Pai, porque ali é um momento maravilhoso, ali é um momento de, sabe, de força, de energia, é um momento de você, sabe, às vezes o carro velho, quando precisa dar um tranco, e às vezes ali, amado, você dá um tranco ali, o motor pega, e a pessoa, opa, glória a Deus, e ela tem uma semana diferenciada, ela tem uma semana alimentada. Isso é obra de Deus. Isto é o que Paulo estava orando por aqueles amados irmãos. Então, amado irmão, a oração pelos Efésios e por nós, que é bíblico, é para a nossa vida, é por capacitação. Paulo quer que os Efésios aprendam tudo o que tem em Cristo Jesus, e depois de saberem aquilo que tem em Cristo Jesus, vivam o que aprendam. O que adianta a gente ter conhecimento e não praticá-lo? O que adianta a gente saber que somos uma família na fé, aí chega na igreja e não olha nem para a cara do irmão? Somos uma família na fé, aí chega e não dá nem um oi. Que amor é esse? Que cristandade é essa? Então, às vezes a gente vai relevando, aí chega um momento que tu tem um limite. Então a gente precisa mostrar à igreja de Jesus a verdade da palavra, o que é a obra de Deus. Pastor, por que nos anos 50, 60, braço esticava, paralítico andava, cego enxergava, pessoas viam grandes milagres de Deus, e hoje parece que o mundo não vive isso? Por quê? Bom, isso é uma pergunta reflexiva. Estamos abordando um tema aqui que pode ser uma das causas. Pode ser uma das causas. Então, ovelha amada, esta oração, note isso, não é meramente por conhecer, mas é por ser. E se você de fato conhece a Deus, mas não apenas no aspecto teológico ou intelectual, mas você pega esse aspecto teológico e intelectual e você conhece a Deus na tua intimidade, pratica isso. O que Oséias disse, prossigamos em conhecer o Senhor, intimidade, oração, aproximação de Deus. Você se torna isso, é ser, você vive isso, você é transformado, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Esta oração
não busca apenas por um alívio de problemas externos, mas por um poder interior para enfrentar os problemas e viver acima dos problemas. Paulo está dando aqui, amados, em oração, uma aula de PhD, de pós-doutorado de vida espiritual. Não apenas por alívio de problema, mas como viver sobre o problema, uma vida superlativa, uma vida poderosa. Este homem tem bagagem para isso, este homem tem experiência para isso. Este livro que estou pregando é um livro inspirado. Pastor, você já vive isso que Paulo está dizendo? Bom, eu não sei. Eu estou querendo seguir nesse caminho. Eu estou querendo trilhar esse caminho. O que eu sei é que os problemas que a gente vive, os problemas que eu enfrento, eu tenho buscado praticar isso e tenho buscado viver isso daqui. Agora, se estou no nível de Paulo, amado, não quero me arrogar a isso daí. Seja Deus o nosso juiz. Agora, estamos no caminho. Se você aceita o desafio que Paulo está propondo, como eu aceitei esse desafio na minha vida, então, no mínimo, você está no caminho certo. Agora, enquanto você for rebelde, não ouvir a palavra, manter-se carnal, não ama, não pratica o amor, vive na rebeldia, não cumprimenta os irmãos quando chega na igreja, não pratica a palavra do Senhor, não vive de fato o amor de Deus, você está caminhando numa direção errada. Você está indo na contramão do Evangelho, está secularizando a obra de Deus, está secularizando a casa do Pai. Então nós precisamos viver o que Paulo está vivendo. Um homem que está absolutamente em situações desesperadoras, mas está orando para o suprimento da necessidade da igreja, está orando para o crescimento espiritual da igreja, está orando para o fortalecimento dos vínculos de comunhão da igreja, está orando para que a igreja aprenda a superar, não apenas ter alívio, mas superar os problemas e avançar poderosamente. Então, amados irmãos, isto é tremendo. Ele suplica, portanto, por poder interior e a habitação plena de Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17, parte A. Ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha, essa aqui é uma oração de Paulo. Isso aqui, estamos estudando uma oração. Sabe, a oração de Paulo é extremamente teológica. Como diz John Piper, quando ele começou o seminário teológico, o aprendizado teológico moldou a oração dele. Então você imagina um homem que foi arrebatado ao céu, o nível da teologia dele. Então a oração desse homem acompanha esse nível de conhecimento. Então ele está dizendo, para que mediante o poder você seja fortalecido no homem interior, e assim, mediante esse fortalecimento do Espírito no homem interior, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, amados, como pecadores, nós somos fracos. Como pecadores, nós somos fracos. A carne é fraca. Então, nós precisamos da força que vem do alto para viver em santidade, para resistir às artimanhas do diabo. E este poder é concedido pelo Espírito Santo. E que não é apenas isso uma evidência da salvação. Glória a Deus que é. Mas é também uma evidência de capacitação para a vida diária. É o poder do Espírito Santo. Então, Atos 1,8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amado, você foi chamado para ser nada menos que testemunha do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Aquele que mudou o rumo da história da humanidade. Aquele que, quando pisou nesse mundo, mudou o rumo da humanidade. O homem que sabia o que era padecer, ser rejeitado, sofrer injúrias, calúnias, foi chicoteado, fustigado, maltratado, torturado. O homem que sabe o que é padecer, mas venceu todas as coisas. E depois de ter sido morto, ressuscitou ao terceiro dia. Então, para ser testemunha deste homem tremendo,
Deus, o Senhor Jesus Cristo, amado irmão, só pelo poder do Espírito Santo. Imagina o seguinte, imagina se você fosse chamado para ser embaixador do Brasil. Você agora vai ser embaixador do Brasil. Vamos chamar aqui um irmãozinho, algum irmãozinho que está aqui agora assistindo essa live, e vamos chamar fulano de tal. Pronto, você fulano de tal vai ser embaixador do Brasil, e na próxima segunda-feira você vai se encontrar com Donald Trump, e vai fazer uma reunião com Donald Trump, e o mundo inteiro vai assistir essa reunião. Vai ser ao vivo, hein? Vai ser ao vivo. E não adianta fazer que nem o Nine, 9 dedos que fugiu, não. Você vai ter que ir. Vai na reunião com o Trump, ao vivo, para o mundo todo ver, e você vai conversar com ele sobre todos os aspectos de política, de economia, de segurança pública, de saúde pública. Vai conversar com ele ao vivo, ele vai puxar os temas lá, sortear os temas, e o mundo todo vai te ver, porque você é o embaixador do Brasil e precisa ir lá representar o Brasil. E aí? Difícil essa tarefa, né? Difícil essa tarefa, né? Você imagina ser representante, embaixador do Todo-Poderoso, Altíssimo Deus. Só que às vezes a gente não valoriza isso. Às vezes a gente não valoriza. A gente trata o fato de sermos cristãos como qualquer coisa. Não vai à igreja porque está chovendo, não vai à igreja porque está sol, não vai falar com o irmão porque é rebeldezinho, não vai tratar com amor por isso, por aquilo, seculariza o ambiente que é eclesiástico, sacro e santo, não respeita o amor aos irmãos, nem muito menos as autoridades espirituais, faz o cristianismo nas coxas, achando que é de qualquer maneira, porque cada um faz do jeito que quer, a vida espiritual, e você acha que você está sendo embaixador de Cristo? Então Paulo está orando pela igreja, está preso, Paulo está preso, as necessidades dele são urgentes, são imediatas, ele poderia até estar orando para o suprimento delas, mas está orando pela igreja, para que a igreja seja crescida de poder, de força do homem interior, para que Cristo habite no seu interior de fato e ela possa ser uma representante legal de Cristo nessa terra. É interessante, amados irmãos, porque essa palavra que Paulo usa, habitar, do grego é katoikel, ou seja, ela é profundamente significativa. Ela não se refere apenas a uma visita, como ele chegou para fazer uma visita e vai embora. Não, essa palavra katoikel, ela significa estabelecer-se em algum lugar, a uma habitação permanente. Ou seja, o sentido que Paulo está dizendo é que Cristo, ele precisa, entre aspas, se sentir em casa. No teu coração, na tua vida, ele precisa se sentir em casa. Amado, na tua vida, no teu coração, Cristo é o dono da casa, ele se sente em casa, ou ele é só um visitante que não pode ditar as coisas? Porque se ele é o dono da casa, ele pode ditar a cor da parede, ele pode ditar a cor do sofá, aonde o sofá vai ficar, aonde a mesa vai ficar. Ele pode ditar a arrumação da casa, o que ele quer dentro da casa, o que ele não quer. Agora, se ele é apenas um visitante, aí quem manda é você, aí quem sabe é você. Quem determina é a tua cabeça, como você vai ser crente, como você vai fazer, se você tem que falar ou não, se você tem que cumprimentar ou não, se você tem que ser ovelha fiel ou não, aí é a tua cabeça. Só que aí Cristo não está habitando, aí você não está vivendo o que Paulo está ensinando. Então aí o poder da oração não terá eficácia, aí o poder do Espírito não será capacitador. Então, ovelha amada, nós estamos diante de uma oração de Paulo, que se nós vivermos esta oração diariamente em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, nós poderemos viver uma mudança radical em nosso país. O problema é que as pessoas não aceitam exortação. Todo mundo só quer palavrinha maravilhosa para, sabe, esse pastor é muito chato, a gente não quer isso, a gente só quer palavrinha linda e maravilhosa, vai lá, bonitão, você é a última rosquinha do saco de biscoito. Palavra de exortação ninguém quer. É por isso que a igreja caminha para o caminho errado do jeito que está. Mas se nós aceitarmos a oração de Paulo, essa oração é ousada,
Essa oração nos confronta. Essa oração nos faz ter consciência de que ser representante de Cristo é muito mais importante do que ser representante do Brasil numa reunião com Donald Trump. Ser representante de Cristo requer de nós o poder capacitador do Espírito Santo. A gente precisa gastar tempo de oração, tempo de leitura bíblica, fidelidade na casa do Pai. E então, nos versículos 17 a 19, ele diz, 17b, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, eu quero compreender, meu Deus, compreender, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, conhecer o amor de Deus, a largura o suficiente que abrange a humanidade. Cristo nos envia para sermos testemunha dele diante de qualquer pessoa, em qualquer lugar. O comprimento suficiente que dure por toda a eternidade, ou seja, pregamos o Evangelho, amados, que lida com a eternidade. Queremos ser canais de Deus para levar pessoas para toda a eternidade, para a vida eterna. Profundidade suficiente para alcançar o pecador mais degradado. Amado, Deus pode restaurar qualquer vida. Se Ele restaurou Paulo, o perseguidor, se transformou nesse apóstolo, Ele pode transformar a tua vida e a minha, a de todos. E a altura o suficiente que eleve pessoas, inclusive seus pensamentos, às coisas do céu. E então, versículo 19, versículo 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. Então, ovelha amada, eu termino essa mensagem de instrução, de ensino, de aprofundamento nesse pedido de Paulo. Amado, Paulo está preso. Paulo estava vivendo período desesperador, mas ele viu que a maior necessidade que ele deveria de orar não era para que ele fosse liberto das algemas, é para que a igreja de Deus fosse liberta das algemas da alma, as algemas do coração, que os impediam de enxergar a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que os impediam de viver a verdadeira comunhão entre os santos de Deus, que os impediam de viver o poder capacitador do Espírito, que não apenas lhes daria alívio nos problemas, mas lhe daria poder para passar altaneiramente sobre esses problemas de uma forma poderosa em Cristo Jesus. Então, lembre-se, ovelhinha amada, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você aceita o desafio da oração de Paulo? Você aceita o desafio de ser transformado diariamente, de ter a tua mente transformada diariamente, teu coração diariamente, teu cérebro desbloqueado? Então, meu amado, medite na palavra todos os dias, tenha vida de oração todos os dias, pratique esta palavra que você está ouvindo, faça isso, não perca os cultos da igreja por qualquer motivo, viva a palavra do Senhor, faça outras línguas, estude inglês, estude hebraico, para ajudar você também no desenvolvimento mental e pessoal, e sobretudo, mergulhe na palavra e na oração. Você verá as dimensões do poder de Cristo capacitando você com um poder transformador, Deus quer uma vida transformada em nome de Jesus, para o seu povo. Paulo está escrevendo a uma igreja. Paulo está escrevendo para o seu povo, o povo de Deus. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, vamos orar a Deus nesses próximos 15, 20 minutos de oração. Eu quero agradecer a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, pela cirurgia da nossa irmã Marilene.
A irmã Marilene passou agora por uma cirurgia. A irmã Marilene é mãe do presbítero Valdécio de Almeida e ela, graças a Deus, está bem, está já, acredito que tenha recebido alta para o quarto, não tenho certeza. Até agora há pouco o amado disse que ela receberia, mas ainda não tive outras notícias. Então, se o amado estiver aí ao vivo, se ela tiver recebido a alta para o quarto, o amado informa a gente. Mas graças a Deus, a nossa amada irmã passou pela cirurgia, a cirurgia foi uma bênção, graças ao nome do Senhor. E agora, nesses próximos momentos de recuperação, vamos continuar orando pela vida dela. Agradecer a Deus também pela nossa irmã Rosiane Brito. A biópsia do endométrio do útero saiu e não é câncer, Deus seja louvado. Havia lá uma suspeita médica, sabe, toda uma questão aí, mas graças a Deus não é câncer, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então nossa amada está bem, está sarada para a glória de Deus. E nós vamos orar hoje especialmente pela nossa irmã Delta de Saquarema, nossa amadinha. Irmã Delta querida, ela vai operar tireoide. Vamos orar pela vida dela em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Daniel também, uma criança de 8 anos de idade, está com problemas no intestino. Também pela Manu, sua irmãzinha, de 7 anos, problemas familiares, tem lá uma série de problemas em questão de guarda, de mãe, quem fica, quem não fica, problemas espirituais ali muito grandes. Então vamos orar por essas crianças, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida delas e a saúde delas também, em nome de Jesus. Agradecer a Deus, esse domingo passado, a irmã Maria do Socorro retornou para a comunhão da igreja, depois de uma cirurgia grande que ela passou, e graças a Deus ela está bem, ela está curada, ela está em perfeita vitória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, vamos orar a Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos pedir em oração, em nome de Jesus. Sim, amada, escreve para a gente aqui a situação da nossa irmã Marilene. Entrei em contato com o nosso amado presbítero, ele me informou em tempo que ela receberia a alta. Depois disso, eu não tomei mais consciência se ela já recebeu alta para o quarto. Tá bem? Mas nós estamos orando para que ela esteja em perfeita vitória e curada e sarada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, agradecer a Deus por esses milagres. Nosso irmão Marcos Kleber também, amado. Graças a Deus, nosso irmão Marcos Kleber passou aí por uma... Obrigado, amada, pela resposta. Ela está no quarto, obrigado. Irmão Marcos Kleber também estava lá, uma cirurgia no dente, né, amado? Estava no osso e graças a Deus está bem. Louvado seja o Senhor, amado, pela sua vida. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Que em nome de Jesus, amado, tenha saúde perfeita em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Não se esqueça também, vamos orar aqui por todos, de orar pelo seu pastor, amados. A vida pastoral não é fácil, a vida pastoral é muita luta, tá? Como Paulo aqui, você veja o exemplo de Paulo, cara preso, com algemas, cheio de problemas e necessidades, estava pensando na necessidade da igreja. Assim é a vida de um pastor. Às vezes a gente não tem nem muito tempo, às vezes, para comer direito, estudando, buscando, pastoreando, resolvendo problemas de pessoas, e às vezes o que nós não temos é a compreensão das pessoas em geral, falando em termos geral, principalmente do mundo, né? Quando o mundo sabe que alguém é pastor, pronto, persegue, busca a casca de banana, puxar o tapete. O mundo sempre perseguiu os profetas de Deus. Então, aqui na casa do Senhor, eu quero contar com as vossas orações, o vosso amor, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite que nós estamos aqui pedindo a Deus, buscando, e nós temos motivos para agradecer a Deus. Nós temos motivos para louvar o teu nome. O Senhor sabe, hoje o dia foi bem intenso,
de busca, de ensino, de instrução, de estudo. Pai, o Senhor sabe que o ministério não é fácil poder aqui trazer 2 mensagens por semana tão profundas quanto as mensagens que nós trazemos para alimentar as ovelhas de Deus, para que nós tenhamos ovelhas bem alimentadas, ovelhas bem nutridas em Cristo Jesus. Então, ó Pai, como Paulo, orando hoje a Ti, Senhor, dentro desse espectro que Paulo nos deu, de um ministério pastoral, de alguém que é um pastor escrevendo para as suas ovelhas, então, de igual forma, Pai, tentando me colocar minimamente dentro desse espectro paulino para orar pela igreja de Deus. Dentro da minha função pastoral, por isso reitero isso aqui na minha oração, Pai, tenho buscado fazer o meu melhor, tenho buscado estudar, tenho buscado me aprofundar na palavra de Deus, tenho buscado ter uma vida de oração, tenho buscado com todas as minhas forças, de todas as minhas capacidades, para poder instruir o Teu povo, para poder levar ao Teu povo o que Paulo estava fazendo. Porque o estudo de hoje, Pai, se nós pararmos para refletir, ao mesmo tempo nós estamos estudando a oração de Paulo, mas nós só podemos estar estudando a oração de Paulo porque ela foi escrita. Porque Paulo mandou por escrito. Como um pastor senta para fazer uma mensagem. Às vezes uma mensagem de um pastor é fruto da sua oração, ou melhor, todas as vezes. Mas às vezes, mais especificamente, até mesmo algumas palavras faladas na oração é colocada na mensagem, como Paulo está aqui fazendo. Então, Pai, o Senhor, na sua soberania, no seu poder, o Senhor sabe, Pai, como o ministério é algo que exige de nós. E Paulo, na sua experiência, ó Deus, pastoral, no seu nível pastoral, absolutamente poderíamos resguardadas as devidas proporções para não idolatrarmos ninguém, mas esse homem era um gigante da fé. Esse homem era um gigante da fé. Um homem que estava vivendo situações desesperadoras, Pai, e estava pregando, estava orando, estava pedindo a Deus pelo crescimento da igreja. Ó Deus, amado Pai, Senhor Jesus, que nesta noite de oração, que nesta noite de intercessão, aqueles que estão aqui, Pai, também com necessidades, com problemas, nós temos gente que passou por cirurgia, a irmã Marilene, nós temos a irmã Rosiane, que graças a Deus teve aí uma vitória da questão de um possível câncer que não é câncer. Nós temos o irmão Marcos Kleber, que também passou por uma cirurgia, a extração de um dente que estava lá no osso. Nós temos essas crianças, Pai, Daniel e Manu, a irmã Delta, que vai passar por uma cirurgia. Então, Pai, nós temos gente real, passando por problemas, como Paulo estava ali na sua humanidade, problemas, no caso até desesperadores, mas nos dando, Pai, o modelo, nos dando o exemplo, nos dando, ó Pai, condições espirituais para mostrar que Deus pode fazer o milagre em nossa vida. Mostrando que Deus não está limitado a nenhuma circunstância terrena. O que para nós é difícil, para Deus não é. O que para nós é impossível, para Deus não é. E a questão, Pai, é que às vezes nós ficamos em busca de solução em todos os lugares e esquecemos da oração. Claro, Pai, que não é errado nós buscarmos o apoio, buscarmos quando é necessário o advogado, o médico, buscarmos as questões que estão dentro da nossa possibilidade. Isso está correto. Isso está correto. Paulo buscou a ajuda dos irmãos
Paulo buscou levantar ofertas para os irmãos da Judéia, buscou levantar subsídios, donativos para chegar até a Espanha, escreveu isso para os irmãos de Roma, para compartilhar fruto com eles, carpo, compartilhar o dom e o fruto. Paulo disse que era importante, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, ou seja, essa associação, está junto, está orando, está intercedendo, a pessoa sabe disso, a gente está ali, está buscando, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que pode. Isso é maravilhoso, nada de errado, pelo contrário, Pai, isso é importante. Mas nós não podemos esquecer, Pai, nós não podemos diminuir o valor e os fundamentos da oração. Até porque, Pai, tudo isso aqui, tudo isso que estamos orando, toda essa rede de apoio, toda essa rede de questões, tudo isso, ó Pai, é necessário que esteja mergulhado na oração. É necessário que esteja mergulhado na intercessão. Pai, eu sei o valor disso, Pai. Eu sei o valor disso. Olha, há poucos meses também eu tive minha mãe internada no hospital. Tive minha mãe internada no hospital e eu estive lá todos os dias no hospital, fiquei lá o dia inteiro. E quanto foi importante receber uma mensagem no WhatsApp, o quanto foi importante saber, sobretudo, que as pessoas estavam orando pela pastora, orando pela vida dela, para que ela estivesse bem, para que ela estivesse curada. Como isso foi importante para mim. Então, ó Pai, essa rede de oração e intercessão, essa rede de intercessão, Paulo estava, Pai, dando um testemunho para gerações que Roma, que representa o mundo, representa a perseguição do mundo, Roma poderia enjaular o seu corpo, poderia algemar os seus braços, seus pés. Roma poderia colocá-lo num subterrâneo, numa jaula subterrânea. Poderia prendê-lo fisicamente, mas Roma não podia impedir o poder da intercessão. Roma não poderia impedir o poder da oração. Roma não poderia enjaular o seu espírito. Roma não poderia enjaular o poder da sua fé. O mundo não poderia paralisar o poder da sua fé. E nós, Pai, somos aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que cremos na Tua palavra. O homem é como ele imagina ser em sua alma. Por isso, Senhor, este homem nos ensina pela Tua palavra e pelo poder do Espírito Santo a não andarmos ansiosos em coisa alguma. Pelo contrário, a fazermos ser conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica. Pai, Paulo está dando um testemunho para as gerações, para a igreja, para nós hoje, que mesmo diante dos piores problemas, das maiores agruras, Pai, Paulo está mostrando que o poder de Deus é capacitador. Que os olhos, quando se iluminam, quando os olhos são iluminados, quando a revelação da palavra chega, quando a comunhão do Espírito é real, as dimensões do amor de Deus nos envolvem. Nós somos mergulhados na oração, mergulhados no amor de Deus. Paulo está nos dando um testemunho prático, porque ele está praticando oração, e está nos dando um testemunho teológico, porque essa oração ela é um tratado de teologia. Oração ousada, talvez a mais ousada da história. Ser tomado da plenitude de Deus. Que palavra tremenda.
habite Cristo nos nossos corações. Katoikel, Cristo ter liberdade em nossa vida, para trabalhar em nossos pensamentos, mudar às vezes, Pai, até, temperamentos, às vezes a tolice que nós temos, às vezes tolices, recalcitramos contra os aguilhões. E Paulo era um homem extremamente colérico, Paulo era um homem de atitudes, Paulo era um homem que, perseguia e fazia, mas ele foi transformado. Ele viveu a transformação dessas dimensões do amor de Deus. Ele viveu essa transformação poderosa e capacitadora do Espírito Santo. Então, ó Pai, o meu pedido como um pastor, junto com os meus irmãos agora que estão orando, com todos os irmãos, é que cada um seja fortalecido, é que cada um, ó Pai, seja agora, como Paulo estava pedindo, seja iluminado, seja fortalecido, seja capacitado. Cada pessoa agora, Pai, comece dentro da sua experiência com Deus, dentro da sua capacidade de entendimento, porque isso é de glória em glória, isso é de dia a dia. Cada um agora, Pai, possa ter mais uma experiência de crescimento com Deus, uma experiência de profundidade do amor de Deus, conhecendo as dimensões do amor, a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do chamado, Pai. Nós vemos na vida de Paulo, para termos um exemplo disso aqui, o que seria isso na vida prática. Nós temos um exemplo da compreensão dessas dimensões do amor de Deus na vida de Paulo, quando Paulo está preso com necessidades desesperadoras e ainda assim ele está orando para que a igreja tenha o suprimento das necessidades dela, que a igreja tenha as necessidades da alma supridas, que a igreja tenha revelação. Ou seja, é semelhante a Cristo, estava no alto da cruz, sendo crucificado, mas estava orando para que as pessoas fossem perdoadas. Pai, às vezes nós só olhamos para nós, às vezes nós só olhamos para nosso umbigo, porque eu preciso disso, porque eu aquilo, porque eu, e a gente às vezes se esquece do outro, se esquece da necessidade do outro. E Paulo está mostrando as dimensões do amor de Deus, porque Deus, sendo tão poderoso e rico, deu o seu Filho para nós. Não há ninguém mais generoso do que Deus, que deu o seu Filho. Paulo estava sendo generoso, altruísta, amoroso, tremendamente, porque tinha necessidades tremendas e legítimas, mas estava intercedendo pela igreja, para que ela fosse fortalecida e crescesse. Isso tudo por quê, Pai? Porque é o amor de Deus, porque ganhar almas é mais importante. Às vezes nós colocamos nossas questões pessoais, nossas picuinhas pessoais, às vezes nós colocamos, Pai, coisas, detalhes pessoais à frente da obra de Deus. Colocamos coisas humanas à frente da obra de Deus. Jesus disse a quem não abrir mão, mesmo que seja de familiar, mãe, filho, esposa, filha, quem quer que seja, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. E às vezes, Pai, nós deixamos de honrar o Senhor, de buscar intimidade com Deus, de orar por besteiras. Pai, gastamos o dia inteiro, às vezes uma noite inteira, maratonando na Netflix, maratonando no Prime, maratonando nos filmes, no futebol. Às vezes a pessoa vendo futebol, ela fala, quando não é cristã, ativa na verdade, mas fala todos os palavrões do dicionário, bate na parede, quebra o armário, faz de tudo pelo futebol, faz de tudo pelas coisas humanas. Gastamos tempo, Pai, às vezes no shopping,
Pessoas às vezes vai para o shopping num sábado, fica o dia inteiro batendo perninha no shopping, na praia, e nós não temos a mesma disposição para buscar a compreensão das dimensões do amor de Deus. E pior disso tudo, ó Pai, é que o que mais pode transformar a nossa vida, o que mais pode fazer milagres na nossa vida, o que mais pode transformar o nosso psiquismo, desbloquear o nosso cérebro, transformar a nossa anatomia, nosso pensamento, tornarmos a espada afiada como Jesus era, é exatamente o que a gente às vezes resiste e rejeita. É a vida de oração, é a palavra de Deus, seja ela de edificação, de consolação ou de exortação, a palavra na sua totalidade. Exatamente as coisas que a gente resiste e rejeita, é exatamente isso que pode nos transformar. Por isso Paulo, mesmo cheio de necessidades, estava orando para que a igreja tivesse espírito de revelação, tivesse conhecimento e capacitação do poder do Espírito Santo. Então, Pai, nesta noite eu venho, juntamente com os amados irmãos, juntamente com a igreja, as ovelhinhas, as famílias que estão aqui orando. A gente passou já alguns minutinhos, mas nós amamos o Senhor, amamos a obra de Deus e estamos aqui orando, Pai, exatamente para que as nossas ovelhinhas não apenas possam ser aliviadas nos problemas, não apenas possam superar problemas, como Paulo está dando seu testemunho pessoal aqui, mas também possamos ser canal para outras pessoas, Pai. Aí a coisa fica linda. Quando a gente consegue ser canal para outras pessoas. Às vezes, Pai, eu não quero nem falar de mim aqui nesse momento, porque eu não quero parecer arrogante, mas se algum pastor aí estiver me ouvindo, assim, pastor líder de ministério, estiver ouvindo essa live, essa gravação, eu tenho certeza que esse cara vai dizer: é verdade, é verdade. Às vezes o pastor, só Deus sabe o calo que está apertando o pé daquele pastor, mas ele sobe no altar para pregar com coragem, com amor, com alegria. Às vezes o cara está sendo achacado, está sendo desrespeitado, está sendo humilhado. Às vezes o cara está cheio de problema em casa também, porque todos nós enfrentamos problemas de todas as naturezas, ventos que sopram. Os discípulos de Jesus talvez tenham sido os que mais enfrentaram problemas, mas também foram os que mais avançaram em tudo nas suas vidas, dando um testemunho para o mundo, levando o evangelho para todo mundo, com todas as dificuldades. Então, Pai, é assim, Pai, que como os pastores sabem, os ministros do evangelho sabem, e eu sei, Pai, também cada cristão que está aqui me ouvindo, cada um dentro da sua proporção, inclusive quanto mais lhe é dado, mais lhe é exigido. Então, Pai, cada um dentro da sua esfera, cada um dentro do seu ministério, cada um dentro da sua missão, mas todos nós, Pai, todos nós, dentro do que o Senhor tem para nós, que possamos não apenas sermos aliviados dos problemas, não apenas superarmos os problemas, passarmos pela prova dando glória a Deus, em outras palavras, mas que possamos sermos fortalecidos com o poder de Deus de tal forma que a plenitude de Cristo habite em nós, de tal forma que a gente possa ser canal para outras pessoas. Aí a gente vê Paulo preso, cheio de necessidade, orando pela igreja. Aí a gente vê Jesus sendo crucificado, orando para que as pessoas sejam perdoadas. Aí a gente vê Estevão sendo apedrejado e orando para que as pessoas sejam perdoadas. Aí a gente vê a igreja no primeiro século sendo perseguida na diáspora e espalhando o evangelho pelo mundo. Pai, esse é um poder que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Esse é um poder que secularismo nenhum pode nos dar, que pragmatismo nenhum pode nos dar, que sabedoria humana nenhuma pode nos dar. Esse é o poder que só o teu Espírito pode nos dar. Porque se ser embaixador do Brasil numa reunião com Donald Trump é difícil, ser embaixador de Cristo nessa terra seria impossível se não fosse o poder do teu Espírito. Essa é a nossa oração, Pai. Torna-nos
habilitados cada dia mais, cheios do poder capacitador, que nos faça levar esse poder que transforma vidas, que leva alegria, que leva esperança, que leva paz, que leva força, que leva poder para a vida das pessoas, fazendo de nós esse canal que leve para as pessoas um motivo para viver, uma razão para ter esperança, um motivo para acordar na cama, Pai, longe de picuinhas, de panelinha, de briquinha, de pipipipi, dessas coisinhas do mundo, que sejamos, Pai, transformados e agentes de transformação. Pai, essa é a nossa oração, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhinhas amadas, família querida, povo de Deus, irmãos amados, povo santo de Deus. Muito obrigado por permanecerem conosco até esse momento. São 8 horas e 40 minutos. Você tenha uma noite maravilhosa, uma noite de descanso revigorante. Você possa deitar sua cabecinha no travesseiro, dormir, pegar no sono, ter uma noite linda, uma noite feliz, uma noite poderosa, um final de semana simplesmente maravilhoso. Os nossos amados irmãos aqui foram alvos da nossa oração, especialmente meu abraço, meu carinho, minhas orações. Irmã Marilene, que está internada, nosso abraço, nosso carinho, nossas orações pela sua vida. Irmã Rosiane Brito, parabéns, Deus seja louvado pelo seu testemunho. Irmã Deltinha, nossas orações, essa operação será uma bênção, em nome de Jesus oramos por isso. E o Daniel e a Manu, que a mão e a graça de Deus estejam sobre vocês, essa família, em nome de Jesus. Eu quero terminar lembrando e agradecendo, nós tivemos uma despesa extra em nosso ministério esses dias. Eu fui ontem pegar a nossa caixa de som, em meio a essas responsabilidades, estive lá durante a tarde, consegui ir lá, peguei a nossa caixa de som, dei o meu jeito para fazer o pagamento do valor, apesar de